Fala, galera, ligado aqui no podcast do canal Atenção Vascaíno. Um grande abraço a todos vocês no Spotify, demais agregadores. E também você que está ligado no Ave Mais, você está vendo e nos ouvindo nesse bate-papo muito interessante de toda semana que a gente fala do nosso querido e amado Vasco. Que ganhou! O Vasco venceu! Ganhamos do Brasil de Pelotas, uma vitória difícil, 2-1. E agora temos um jogo amanhã importante contra o Avaí. E eu estava pensando com os meus botões, agora de Vasco e Avaí tem uma historinha, né, gente? Tem uma... Não deixa de ter uma história, não deixa de ter um... Nós já ganhamos deles em semifinal de Copa do Brasil, mas também já ganharam da gente aqui de 5 em São Januário. Enfim, é um jogo que tem uma certa história, mas eu queria levantar para os meus companheiros, para a Jéssica Dias, para o Felipe Thiru e para o Emerson Rocha, uma pequena pauta que me foi levantada depois do jogo de sábado, lá em Pelotas. Vocês estão batendo demais, vocês estão muito exigentes com o Vasco, é muita exigência. Quem está jogando mais futebol aqui no Brasil, além do time lá do outro lado da poça d'água? Quem está jogando mais? Quem? E eu fiquei pensando assim, será que nós estamos sendo muito exigentes? Ou não? Dá para jogar um pouquinho mais bonitinho, para a gente não sofrer tanto, ou Série B vai ser esse sofrimento? O Vasco encontrou a fórmula. Vamos jogar feio que a gente ganha. Querida Jéssica Dias, que não é parente, mas se fosse seria um prazer. Diga para mim, você está sendo mazinha na sua análise? Você também está muito malvada? Você é a Cruella Cruz Maltina? Diz para mim aí, por que você acha que o Vasco não está jogando bem? Ou se você acha que esse passarinho que jogou essa notícia para mim tem razão e nós estamos sendo muito exigentes. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Flávio. Um abraço, Flávio, Emerson, Thiru, todo mundo que está aqui acompanhando mais um podcast. Na verdade, eu acho que a pessoa que disser que a gente está exigindo demais do Vasco nesse momento não entende que a gente está exigindo o que se espera do Vasco, né? Do que o Vasco representa como grande clube, instituição, clube de Série A realmente, está na B, mas é clube de Série A. Então, o que se espera do Vasco é o que se está à altura da história do Vasco. O Vasco de Romário, de Edmundo, né, de grandes ídolos do futebol brasileiro. Então, não acho que a nossa análise seja muito má nesse sentido. Porém, com relação ao contexto do Vasco, né, e ao que a gente vê, não só nessa última temporada ou nos últimos jogos, já é um retrospecto do Vasco, né? Já faz uns anos aí que o Vasco está oscilando, tanto que a live em comemoração ao último grande título foi há 10 anos atrás. Então, realmente é uma situação que o Vasco não está bem no momento e é o que sobra de pauta para a gente falar que o Vasco não está bem e realmente não está. Venceu os trancos e barrancos, né, nessa Série B, a primeira vitória, mas não foi lá aquela atuação que a gente espera do Vasco, porque a gente espera grandes coisas de um grande clube. Então, o Vasco ainda não é taxado como um clube de Série B, não é, por mais que tenha rebaixamentos aí na sua história, né? Não é taxado um clube de segunda divisão, não é um clube ioiô ainda, porém, né? E por isso, na verdade, a gente cobra um futebol de Série A. A gente cobra um futebol de Série A mesmo estando na Série B. Grandes futebols, igual você falou, além do outro lado, do rival que joga muito bem. Palmeiras joga muito bem, Atlético Mineiro joga muito bem, o Fluminense está muito bem. E o Fluminense, além da B, já jogou a C. É histórico, cara. Então, assim, a nossa análise e o que as pessoas têm que entender é que a gente espera do Vasco um futebol a nível de Vasco, a nível do que é o Vasco, do peso da camisa do Vasco instituição, do Vasco de grandes ídolos, de representatividade dentro do futebol brasileiro. Então, a nossa análise é com base nisso. E não tem como agora a gente olhar para o Vasco e falar, pô, beleza, tá de boa jogando desse jeito assim, porque realmente não tá. Realmente não tá. Aí, passar pano já basta o treinador. Ô, Felipe Thiru, eu acho que é importante que a gente discuta esse assunto, porque é claro que o torcedor ele quer vencer.
É importante vencer. Você vê, só uma vitória já pulou o Vasco lá para cima. Mas será que a Série B tem que ser assim? Será que o Vasco tem que jogar feio? Ou tem que jogar na pressão? Ah, não, mas o Bento Freitas era assim. O estádio do Brasil de Pelotas é um estádio com um gramado pior, estava frio, a gente tem que jogar na pressão mesmo. Tá, então vamos lá. Se o Vasco jogar no Mineirão contra o Atlético, contra o Cruzeiro, vai ter que jogar bem? Aí dá para a gente cobrar? O que é? É a circunstância da partida que está trazendo essa inconstância para o time? O que você acha, Tiro? Você acha que a gente está sendo muito malvado, muito rigoroso com o Vasco? Ou não? É como disse a Jéssica, é o que a gente tem que esperar de um grande clube, é o mínimo de um futebol razoável. Tudo bem, Tiro? Fala, Flávio, Jéssica, Emerson, pessoal que está aí acompanhando a gente. Pois é, eu acho que assim, torcida, cara, é muito 8 ou 80, né? Normalmente tem um pessoal que reclama que a gente critica, tem um pessoal que reclama que a gente não critica, e eu acho que o ideal está no meio, né? Como sempre, assim. Porque uma coisa, por exemplo, que eu falo e costumo ser mal interpretado, né? E o Flávio também fala, e já vi vários defendendo esse ponto, é de que, cara, o Vasco tem o melhor elenco da Série B, né? Tem essa frase, o Vasco tem o melhor elenco da Série B. Aí o torcedor escuta que o Vasco tem um bom elenco, em nenhum momento, ou que o Vasco vai conseguir, vai brincar na Série B, e, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? O Vasco tem um bom elenco, entre outras coisas, porque os outros conseguem ser piores, né? E, ainda por cima, não está jogando à altura do que esse elenco poderia jogar. Então, acho que o futebol brasileiro, de maneira geral, está muito ruim, tecnicamente, sim, né? E isso explica, entre outras coisas, por que o Vasco está aí há 3 jogos invicto jogando tão mal. Porque conseguiu jogar contra clubes piores do que o Vasco, né? Inclusive, em termos de técnica, né? Porque se fosse na parte tática, a gente até tomou um vareio ali. O Boa Vista, por exemplo, jogou taticamente muito mais interessante que a gente, mas o nosso elenco é mais qualificado que o deles, a gente conseguiu o empatezinho, por exemplo. Então, acho que eu me baseio muito nisso, inclusive, na falta de qualidade dos nossos adversários, para estar relativamente tranquilo de que a gente vai conseguir o nosso objetivo principal, que é o acesso para a primeira divisão novamente, né? Mas eu acho que a gente precisa melhorar também. Vale a corneta, porque o Vasco, jogando essa bolinha, vai ser complicado. O Vasco precisa melhorar, né? Acho que a gente vai ter um bom desafio agora, porque o Avaí está começando meio mal também das pernas aí, mas é um time que eu acho que é um pouquinho melhor do que o Brasil de Pelotas, do que a própria Ponte Preta, o Boa Vista, CRB também no final de semana. Então o Vasco vai precisar aí, por mais que o nível técnico aí não seja dos maiores, vai ter que melhorar se quiser emendar uma boa fase aí, né? O Emerson, no domingo, depois do jogo de sábado, eu acordei, tomar meu café, dei uma caminhadinha, fiz um negocinho, né? Dei uma andada, tomei um cafezinho legal. Aí eu falei, domingo hoje vai ser legal, né? Gravei lá o boletim a ver, mas começar a ver os jogos do Campeonato Brasileiro, Eurocopa, jogos interessantes. Aquela menina lá transmitindo jogos no Sport TV, maravilhosa, né? Como é que é o nome dela? Natália, né? Lara. Pô, espetacular, transmissão muito legal, de um jogo bom, né? Ela transmitiu um jogo que não se dava muito, Áustria e Macedônia do Norte, mas foi um jogo animadíssimo, um peladão internacional, digamos assim. E aí começou, né? Jogo de Série B. Aí eu parei para zapear. Avaí, Brusque e Botafogo e Remo. Aí eu parei no Botafogo e fiquei lembrando que o Botafogo, há menos de um mês, era aquela, meu Deus do céu, o Botafogo não vai nem ficar na Série B, vai cair. E o Botafogo mete 3-0 no Remo, podendo fazer mais, jogando bem, competitivo, mas com qualidade também. E aí eu penso, poxa, o Botafogo era o que nós somos hoje? Por que a gente caiu tanto? Por que a gente não consegue fazer o que o Botafogo fez, por exemplo, domingo? Que eu vi o jogo, não foi uma maravilha, 8ª maravilha do mundo, mas jogou legal, competitivo, rápido, com transições rápidas, triangulações, jogadas interessantes, jogadas ensaiadas.
E aí olha para o Vasco, bota o Daniel Amorim lá em cima, que o Daniel Amorim ele vai ganhar uma bola no alto, ele vai arrancar pela direita e vai tentar fazer uma jogada. O Vasco está jogando no estilo bagunça, naquele estilo assim, vamos lá, galera, vamos embora que é o Vasco, hein? Vamos ganhar esse negócio. Eu fiquei assustado. E você? Tudo bem, Emerson Rocha? Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Jéssica, Felipe Tiru, a galera que está ouvindo e também nos vendo aqui no canal Ave Mais. Flávio, eu vou te dizer com toda sinceridade, eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que não descartou o Botafogo nessa Série B. Por quê? Porque eu falei lá atrás, o Botafogo contratou um time talhado de Série B. Era um time que, por exemplo, qualquer outro dos 19 times vai falar assim, não, a gente vai chegar e jogar contra o Botafogo e a gente vai ganhar. E o Botafogo, ou seja, não tinha nenhum tipo de responsabilidade em relação às outras equipes. Eu falei, esse time do Botafogo vai ser competitivo e principalmente no início da Série B, onde todos os times vão querer jogar contra o Botafogo com tranquilidade, não vai ser diferente do Vasco. O Vasco, como disse o Tiru, tem essa pecha de ser, a pecha, entre aspas, de ser o melhor elenco da Série B. Então, o time que vai jogar contra o Vasco vai ser aquele time mais retrancado, saindo ali nos contra-ataques para poder deixar o Vasco com a bola para o Vasco poder fazer alguma coisa. O Vasco não tem esse time todo para trabalhar a bola, para poder criar as jogadas individuais. E aí o Botafogo, sem essa responsabilidade, na troca-troca, a gente viu o Vasco e o Botafogo quando foi troca-troca, o Botafogo jogou bem. O último jogo, por exemplo, da final da Taça Rio, o Botafogo jogou muito bem contra o Vasco. A gente lembra os 2 confrontos da Copa do Brasil, aquele jogo fantástico do 3-2 no Campeonato Brasileiro de 2020, ou seja, o Botafogo sabe jogar esse tipo de competição. O Vasco não sabe. E aí, em relação ao Vasco, acho que, por exemplo, essa vitória contra o Brasil de Pelotas, por mais que tenha tido uma atuação fraca, mas eu acho que foi uma vitória representativa. Acho que o Vasco agora pode colocar o pé no chão e dizer o seguinte, meu irmão, a gente tem que jogar bola, pelo menos igualar na questão da força e a gente tem um pouquinho mais de técnica e a gente vai conseguir vencer. Como você disse, eu também vi alguns jogos da Série B, o Brusque, que é o líder do campeonato, junto com o Náutico com 9 pontos, é um time muito fraco e mesmo assim conseguiu 3 vitórias. Por quê? Todo mundo acha que o Brusque vai se jogar lá atrás e vai ficar tranquilo, vai vencer. E chega na hora, não é assim que funciona. Então a Série B tem que saber jogar a Série B. Acho que o Marcelo Cabo sabe disputar a Série B, mas não com um clube do tamanho do Vasco, não com a responsabilidade que tem o Vasco. Ele, todas as vezes que jogou a Série B, é um time como se fosse um patinho feio. Agora não. Agora ele é o cisne dourado e ele precisa bater nos outros times. E por isso, eu acho que essa questão do Vasco na Série B passa muito pela questão do espírito. E eu acho que por esse jogo contra o Brasil de Pelotas, acho que eles entenderam que o espírito de Série B é esse. É jogar tranquilo, é ficar um pouco mais cabeça no lugar e quando puder fazer 1-0, logo principalmente no começo dos jogos, vai dar uma tranquilizada melhor ao time. Então o Vasco precisa encarnar esse espírito. E parece que aqueles 20 minutos finais do jogo contra o Brasil de Pelotas começaram a engrenar na equipe. Eu queria fazer 2 destaques aqui dessas minhas visões do domingo. Primeiro, o Avaí Brusque. Ó, quem não tá vendo, tá ouvindo, ó, eu vou me benzer. Que o jogo horroroso, meu amigo. Que times feios. E a outra foi ver o Ribamar jogando no América Mineiro. Quando o Ribamar entrou cara a cara com o Diego Alves, goleiro do Flamengo, eu falei assim, ele vai perder o gol. Não, ele nem chutou, ele errou o chute. O Lisca pediu até para ir embora por causa disso, deve ter sido. Meu Deus do céu, gente, que coisa feia. Agora, eu queria falar desse tema de novo com você, Jéssica, Tiru e Emerson, porque apesar das pessoas não acreditarem, eu sou uma pessoa do samba, eu gosto de samba. Desfilei durante muitos anos em escola de samba, conhecia muita gente, carnavalescos, pessoas que faziam samba. Grande abraço, meu amigo Bocão, que é da torcida jovem do Flamengo, mas é um amigo que eu fiz, um cara sensacional, compôs vários sambas de enredo da Vila Isabel, adoro, Bocão, um cara espetacular. E eu me lembro que tinha uma máxima assim, a Imperatriz Leopoldinense faz o desfile técnico. Não era um negócio que empolgava, mas ela não tirava zero em nada, porque ela puxava o desfile dela na certeza de que ninguém vai atravessar, todo mundo vai cantar, as fantasias perfeitas, tudo direitinho, e ela ganhava 10. Mas só que vinha lá a Mangueira, vinha lá o Império Serrano, vinha lá a Mocidade, com o Paulinho Mocidade, era aquela bagunça e era 9,5. Mas tinha que ser campeão e não era, e a Imperatriz da Rosa Magalhães sempre era campeã.
Bonitinha, bonitinha. E aí eu fiquei com essa dúvida do sábado. O Vasco me pareceu a Imperatriz Leopoldinense. Desfilava feio, mas ganhava. Porque o Vasco jogou um jogo de Série B. Jogou um jogo de Série B, nós ganhamos sábado, um jogo de Série B. Eu até falei isso no pós-jogo, você que nunca viu uma Série B, mas deve ter visto já. Porque o Vasco nos últimos 12 anos disputou 4. Se você tivesse 3 anos, e hoje você tem 6, não tem jeito. Pela conta, você já viu uma Série B. Mas nós ganhamos um jogo de Série B sábado. Tem que ser feio, como foi Avaí e Brusque, como foi Londrina e Brasil de Pelotas. Enfim, tanto jogo feio assim. Não dá para jogar um pouquinho mais bonitinho, não? Hein, Jéssica? Vai ter que ser feio assim o tempo todo, é a fórmula, vambora e vamos, vai ter que ser o parto, vai ter que ser parto normal, não vai dar para fazer cesárea. Como é que vai ser esse negócio? Cara, vai muito do que o Timo falou, né? Assim, a qualidade técnica dos times, principalmente da Série B, tá nivelado por baixo. Então, assim, de Série B já se espera, né, um futebol de pouca qualidade, por tudo, pelo contexto. Aí fala da situação do gramado, né, as estruturas dos times, enfim. E tudo isso passa, assim, pelo que é jogar uma Série B. Mas eu não acho que isso apenas seja o espírito de Série B, por exemplo, citado pelo Cabo na entrevista após o jogo, né? De que, às vezes a gente não vai ter aquela estética bonita, mas vai vencer na raça, vai vencer na vontade e tal. E isso é um discurso que se repete, cara, não é nada novo, não é nada novo. Só que a gente, antes de começar essa Série B, a nossa pauta era, cara, vai ser a Série B mais competitiva, vai ter lá grandes clubes, vai ter o Vasco, vai ter o Cruzeiro e tal. Então, assim, pô, vai ter futebol bom na Série B. A gente acreditava nisso, né? Então, a gente fica um pouco decepcionado. O resultado é importante, é o mais importante. Não tem contestação. Futebol, bola na rede, venceu, beleza, 3 pontos, traz para casa. Feio, bonito ou feio, tá lá, é isso. E eu acho que no Vasco, o discurso é esse. Dentro do Vasco, internamente, né? Para o clube. Importante é vencer. Jogou feio, jogou bonito, venceu 3 pontos. Mas a gente e o torcedor sempre esperam um pouco mais. Então, assim, eu fico curiosa para ver um treino do Vasco hoje, gente. Vocês não sabem o que é ficar quase mais de um ano sem assistir um treino. Porque eu não sei como eles treinam, não sei se o Cabo faz um xizinho lá no campo, bota cada jogador ali na sua posição, ó, quando o adversário tiver com a bola, marca daí. Que linha alta é essa que ele falou na coletiva que ninguém sobe? Eu queria ver um treino, para eu conseguir entender a proposta de jogo com o Marcelo Cabo e a questão da tática dele, o que ele pretende armando o time. A gente não espera que o Vasco vença nos últimos minutos na raça, na vontade. A gente espera que o Vasco domine os jogos, principalmente quando os adversários são, pelo menos, né, a nível de elenco, abaixo do que o do Vasco. Então a gente espera que o Vasco domine o jogo. Mas teve 66% de posse de bola nesse último jogo, mais do que o adversário. Às vezes é porque o adversário está propondo o jogo e tu tá fazendo o jogo do adversário. Não significa que, tá bom, comandou ali a partida porque teve a posse de bola. Não. Então, são essas questões que incomodam. A vitória, como o Emerson falou, tira um peso, faz com que agora talvez o ânimo fique um pouco diferente, né? Talvez aí as vitórias voltem a acontecer numa sequência, não tão espaçadas assim, não nossa, mas e aí, quando vai vencer? Não. O discurso do Vasco tem que ser vencer, tem que ser estar nas pontas e, pelo menos, entre os 4 primeiros colocados da Série B. Jogar futebol mais ou menos de meio de tabela na Série B, meu amigo, não é pro Vasco, Flávio. Então, assim, a gente não quer nivelar o Vasco por baixo, entendam isso. A gente não quer nivelar por baixo. Quando chegar ao ponto da gente nivelar o Vasco por baixo, é porque a situação está mais crítica ainda. Eu acho assim. Deixa eu colocar um ponto aqui, Flávio. É um ponto que eu queria que a gente discutisse também, porque se você parar para analisar, muita gente falou assim, o time do Vasco mudou muito, principalmente com a entrada do Juninho e do Riquelme, que eu também acredito que mudou um pouquinho para melhor. Só que até aquele momento da entrada dos dois, o Vasco não conseguiu os gols, por exemplo, do empate depois da virada. O que mudou mesmo no Vasco? Se você parar para analisar, o time do Vasco jogou com a linha com os 4
zagueiros, 4 defensores, o lateral direito, o Léo Matos, os 2 zagueiros e o Riquelme na lateral esquerda. No meio-campo, com a entrada do Juninho, o Juninho fez ali como se fosse ali 2 volantes. O Rômulo, se eu não me engano, era o Rômulo que ficou, não é isso? E o Juninho do lado dele. Quando entrou o Morato e o Daniel Amorim, o Vasco passou a jogar, se você parar para analisar, num 4-4-2 clássico, porque o Marquinhos Gabriel dividiu a meia com o Morato, tanto que o Morato entra na área junto com o Marquinhos Gabriel para fazer o segundo gol da vitória, e o Daniel Amorim dividiu o ataque do Vasco com o Germancano. Então, se você parar para analisar, a mudança tática naquele jogo foi fundamental para o Vasco conseguir o resultado, porque o Vasco mudou a postura, o time também do Brasil de Pelotas colocou um zagueiro e um volante a mais, tirou um meia e um atacante, recuou mais o time, chamou o Vasco para cima e o Vasco pôde jogar, por exemplo, com 3 jogadores no meio-campo chegando mais à frente e 2 jogadores lá na frente, que era o Daniel Amorim e o Germancano. Depois que tirou o Germancano e acabou entrando ali o Andrei, mas aí já estava no final do jogo, já tinha até virado a partida. Mas para o Vasco virar o jogo, o esquema mudou e me lembrou o 4-4-2 clássico. Isso eu queria que a gente analisasse também em relação a isso, porque acho que foi uma tática bem feita naquele momento, até porque o Vasco estava precisando modificar o seu esquema, e eu acho que tem que modificar, Flávio. Eu não sei se ele quis mudar. Eu não sei se ele pensou assim, não. Eu acho que o que aconteceu basicamente com o Riquelme e o Juninho é que nós tivemos 2 jogadores para fazer algo que o Vasco não consegue fazer. O 1 contra 1, o quebrar a linha. O time do Vasco é um time robotizado, gente. Toca para o lado, toca para o outro, toca para lá, toca para trás, domina e toca atrás. Não tem ninguém que olhe para o adversário e drible. E tenha superioridade numérica. O que aconteceu? O primeiro lance do Riquelme, ele domina a bola, ele já mete no meio dos caras, já passou por 2. O Juninho é a mesma coisa, ele dominou a bola, ele já passou por 2. Você ganha Era superioridade. Na boa época, né? É isso, você ganha a superioridade numérica. Você precisa ter um jogador assim, você precisa também ter esse tipo de jogada. Que o Vasco tem 2 pontas que são rápidos, mas são previsíveis. Tanto o Léo Jabá como o Peck são jogadores de uma jogada só. O Peck é para dentro e o Jabá ora para dentro, ora para o fundo. Não tem muito para onde correr, entendeu? São 2 jogadores que fazem jogadas muito previsíveis. Então eu acho que o Vasco fica muito em cima da imprevisibilidade do Marquinhos Gabriel, que é um jogador diferente do Vasco. É um jogador técnico, mas é um jogador que não vai quebrar linhas driblando. Vai quebrar linhas metendo uma bola, enfiando uma bola, que ele tem muito talento. Agora, eu acho que essa questão tática passa por um outro aspecto também que eu queria levantar para vocês, que vocês podem comentar o que o Emerson falou. O Marcelo Cabo e o filho dele estão se metendo em confusão todo jogo. Vamos ser honestos. Todo jogo tem um problema. Ou discute com o árbitro, ou sai na porrada com o adversário. Eu, sinceramente, acho isso ruim para um treinador do Vasco. Não estou dizendo que o cara não foi provocado, ele não tem que responder. Mas criar aquela celeuma toda. O auxiliar técnico, então, o Gabriel Cabo, entrou em campo, foi lá em cima do Tencate, empurrou, quis sair na porrada. No outro jogo, com 5 minutos, ele já tomou cartão amarelo do juiz. E eu acho que isso está transmitindo. É uma opinião. Eu acho que isso pode, não estou dizendo que pode estar transmitindo para os jogadores uma insegurança. Porque você não vê na beira do campo alguém que dê tranquilidade na orientação, como a gente já viu o Marcelo fazer no Carioca, nos tempos técnicos. O Campeonato Brasileiro está aí e é só confusão, cara. O jogo contra o Boa Vista, o Jean Faísca falou isso depois do jogo, ele passou 10 minutos discutindo o gol lá, anulou, amigo, anulou, vambora, vamos fazer o segundo. No jogo de sábado, o pau comeu o jogo todo, pra que isso? Vocês não acham que isso pode ter transmitido uma insegurança pro time? O que você acha, Tio? Eu acho que sim, eu acho que a gente estava discutindo aí a questão, né, se pode jogar bonito, ou se precisa de um jogo mais pragmático na Série B. Eu acho que dá muito bem para jogar bonito. Acho que a gente não vê muitas vezes o jogo bonito na Série B por falta de qualidade técnica. Aí, né, não tem qualidade, vai na raça mesmo, né? Então, acho assim, mas isso não impede de você ter um time superior tecnicamente que se imponha nos seus adversários de Série B. Acho que dá para fazer. Se não for possível, e aí tiver que ser mais pragmático, que seja. A torcida também vai gostar. Se o time está ganhando, a torcida vai apoiar também, né? O problema é que a gente não está conseguindo ser pragmático também, né? Que nem eu falei, acho difícil, depois desse futebol que a gente está jogando aí, conseguir essa sequência de vitórias que vai levar a gente aí a subir, a ser campeão. Precisa melhorar, né?
E, cara, eu me fico perguntando por que a gente não consegue ser, pelo menos, ter esse futebol pragmático de conseguir ganhar, né? Porque, assim, a gente poderia ter ganhado de 2-1 do Brasil de Pelotas, jogo apertado, placar apertado, mas com uma ideia de que a gente, pelo menos, controlou a partida, né? Não aquela maluquice que foi de que foi na sorte que a gente ganhou esse jogo, né? Vamos e venhamos ali, né? Foi um pouco mais de pressão do Vasco e a sorte de nas primeiras chances que criou já conseguir fazer o gol e ganhar. Então a gente não está conseguindo nem ser pragmático para vencer. Ganhamos porque também pegamos o Brasil, é um time que vai brigar aí para não cair até o final. Ponte Preta está mal demais também, Boa Vista é Série D. Então a gente precisa melhorar nesse sentido. E aí, eu, pelo menos de minha parte, fico me perguntando, cara, por que o Vasco não consegue nem ser esse futebol mais pragmático, feio, mas que consegue se impor, né? Porque a gente está falando que tem um elenco mais qualificado que o resto. Já mostrou, o Cabo, ele já fez bons trabalhos em outros clubes e também já fez no Vasco, né? O que aconteceu? Onde que a magia se quebrou? Durante um tempo a justificativa, não, o time está acomodado porque está no Carioca, já não tem mais chance no Carioca, está se poupando, começou a Série B jogando mal ainda. Não, tá nervoso, estreia de Série B, aí já foi, tá jogando de manhã, tá jogando de tarde, e agora, eu espero, também estou nessa, né, eu percebo o nervosismo do Cabo, acho que ele tá sentindo a pressão de um clube grande, sabe, porque a galera vai em cima mesmo, e pressiona e aperta. Acho que a própria decisão dele entrar com o Michel mostrou um pouco isso. Ele foi, assim, cauteloso demais contra o Brasil. Não, vamos ficar aqui atrás, vamos tentar. Não adiantou nada, tomou o gol do mesmo jeito. E esse nervosismo, né, mostra que ele tá sentindo ali a frigideira esquentar debaixo dele, né? Agora, ele não vai conseguir, nervoso desse jeito, só vai aumentar a fritura. Então, fica a esperança de que uma sequência de vitórias acalme, dê tranquilidade para ele, consiga passar essa tranquilidade ali para o elenco e o time volte a rodar o mínimo possível que seja, né? Mas, insisto, a gente vai ter uma dificuldade aí nos próximos jogos. Eu acho que a qualidade dos adversários vai subir e as dificuldades vão se impondo. Por exemplo, o Marcelo Cabo não vai estar mais na beira do gramado na quarta-feira porque ele conseguiu ser expulso naquela confusão contra o Brasil de Pelotas. É uma dificuldade a mais, né? Mas se eventualmente a gente conseguir vencer do Avaí, vencer do CRB, eu espero que, jogando mal que seja, jogando gol cagado, não mereceu, o Avaí merecia a vitória, mas o Vasco ganhou, do jeito que for, eu fico torcendo para que uma sequência de vitórias traga essa tranquilidade e aí a gente possa finalmente ver esse time do Vasco mostrando um futebolzinho um pouquinho melhor. Eu queria ver o Vasco dando show? Queria, mas não sei se vai ser possível. Mas pelo menos um Vasco que consiga vencer com um pouco mais de autoridade. E tem uma informação importante, Flávio, que eu vi a coletiva de imprensa do Claudinei Oliveira, técnico do Avaí, após a derrota para o Brusque, e ele disse que o time estava muito cansado, porque teve uma sequência de jogos, jogo pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, depois jogou contra o Brusque, voltou para Santa Catarina, e já viajou na segunda-feira para o Rio de Janeiro. Praticamente o time não vai descansar para jogar esse jogo contra o Vasco. Ele tem problemas, o Betão, que é o zagueiro experiente que ele tem, não vai para o jogo, o Júnior Dutra, atacante também experiente, que jogou no Vasco também não vai para esse jogo. Ou seja, o time do Avaí, o próprio técnico já disse que o cansaço fez o time jogar mal contra o Brusque. E contra o Vasco, se eles não vão descansar também, a gente não sabe também como é que vai ser, né, Flávio? Não, você que não está vendo, você que está ouvindo, eu fiz aqui o não. Não foi o cansaço, não. Ô, Claudinei, com todo respeito, o time do Avaí é muito fraco. E é um time recheado de jogadores veteranos. Tem o Edilson, lateral direito. O Alan Costa foi zagueiro do Inter, que fez zaga com o Hernando, naquele time que ele jogou lá no Internacional, foram os dois. Tem o Bruno Silva, aquele eterno Bruno Silva, jogou no Botafogo, jogou no Cruzeiro. Um monte de jogador veterano. Valdívia, tá? Então, Valdívia, mas já é rodado já também. Enfim, então eu acho que não tem muito a ver nisso, não. Agora. Fica aí, ô Flávio, o exemplo de que não é só o Cabo que fica ali, pelo menos da boca para fora, inventando desculpa para mais atuações, né? Todo treinador faz isso. Nunca não tem jeito. Jogou mal, é que tá cansado, ou então jogou bem sim, dominou a partida. Mas sabe qual é a preocupação? 3 jogos.
A minha preocupação é que esses caras, com certeza, hoje da concentração, falam assim, dá pra gente ganhar do Vasco. É isso que me traz a preocupação. É que o Vasco não está se dando respeito aos adversários. Porque qualquer outro momento, os caras chegariam aqui no Rio e falariam assim, puta, vai ser dura a gente ganhar desse jogo amanhã. E falam. Eu tenho certeza que o Avaí tá aqui. Cara, dá pra gente pegar um pontinho aqui, dá pra gente até ganhar dos caras. Pô, o Operário veio aqui e fez isso, ó. Pô, a Boa Vista veio aqui e fez isso, ó. É só pegar os tapes, cara. O Brasil de Pelotas não é referência. O Brasil de Pelotas talvez seja o pior de todos os que o Vasco pegou desde esse início ruim. É pior que o Botafogo, é pior que o Boa Vista. Eu ouso dizer que o Boa Vista joga mais futebol do que o Brasil de Pelotas. Joga mais, o Operário joga mais e a Ponte Preta joga mais, tá? Mas o que me preocupa é isso, é essa falta de respeito pelo Vasco. Os caras chegarem aqui com esse time cheio de veteranos, parece que é a cooperativa do São Cristóvão, que o São Cristóvão fez uma vez a cooperativa cheia de jogador veterano, igualzinho. Então, a minha preocupação foi essa. Agora, Emerson, você que está sempre nas coletivas do Marcelo Cabo, você sente também ele nervoso? Sente ele preocupado, ansioso, assim, na dificuldade de explicar algumas coisas? Porque, por exemplo, eu vi a pergunta que você fez a ele no sábado, sobre a questão da defesa, que é uma preocupação. Se poderia fazer. Você foi duro com ele, você foi ofensivo e foi bem. A pergunta tinha que ser feita. Se é assim que a gente vai ter que jogar a Série B. E eu não senti da parte dele nenhuma indignação a você. Do tipo, não, peraí, porra. Ele meio que aceitou. Eu acho que ele está sentindo que a giripoca tá piando, mas ele não tem como tirar a giripoca, ele não tem como matar a giripoca ainda. Ele tem que aceitar que ela tá piando alto, porque é impossível que ele esteja feliz, cara. Ele não tá feliz. Você tá sentindo ele travadão, chateado até com esse monte de crítica que a torcida faz, porque hoje é um fora-cabo imenso, né? Como é que você vê o Marcelo Cabo? É um homem à beira de um ataque de nervos, Emerson Rocha? Então, Flávio, me chama sempre muita atenção a coletiva do Cabo, porque ele está mais tranquilo na coletiva do que, por exemplo, está na beira do gramado. E me chama atenção isso. Também tem aquela questão, ele já passa no vestiário, conversa ali com as pessoas, dá uma tranquilizada para depois ir para a coletiva de imprensa. Tanto que a gente demora mais ou menos uns 20 a 30 minutos para que ele vá até ali a coletiva para dar as entrevistas. E aí, essa questão, por exemplo, no último jogo contra o Boa Vista, antes desse jogo contra o Brasil de Pelotas, ele deu um pouco de indignação na resposta do Fred Gomes, que deu uma opinião dizendo que o Vasco estava jogando mal, e foi mais ou menos essa mesma pergunta, com outras palavras, dizendo como é que o Vasco vai jogar bem e tal. E ele fala, mas essa é a sua opinião, não sei o quê. Até saiu um pouco da linha do Marcelo Cabo. Mas normalmente ele não é assim, não. Normalmente ele é um pouco mais tranquilo, respira fundo e aceita mesmo que você está ali fazendo uma pergunta um pouco mais pressionada, para ele poder sair um pouco do prumo, mesmo assim ele mantém ali uma tranquilidade. Só que as respostas dele são sempre muito padrões, né? Muito, o time jogou bem, a gente não vai estar assim, vai melhorar, tem que treinar, papá, a gente já está vendo isso, pode ser, o barco já está voltando para o trilho. Outra coisa que ele falou agora é que o divisor de águas foi essa vitória. Então, assim, meio que pasteurizadas as respostas que ele vem dando na coletiva. E até isso chama atenção, porque se a gente parar para analisar, o momento que o Cabo teve uma grande aceitação do torcedor do Vasco, era aquelas não aquelas entrevistas, mas aquele microfone durante as partidas, nas paradas técnicas, que ele falava a linguagem do jogador. Você lembra do jogo de São Januário, que ele falou, você está parecendo uma pelada de cara quando tá solteiro, pô, vamos partir para cima dos caras. No jogo contra o Madureira também ele deu algumas respostas bacanas. Então, assim, aquelas respostas de dentro de campo não refletem na entrevista. E o torcedor começa a ficar assim, calma aí, então já não é o cara que eu tô gostando mais. Porque o torcedor gosta dessa coisa do Luxemburgo, vamos botar o negócio para cima, o Vasco é isso aqui, essa camisa pesa pra caramba. O torcedor gosta desse tipo de discurso. E o Cabo estava fazendo isso no gramado. Mas quando vai para a coletiva, usa uns termos um pouco mais pasteurizados, uma questão mais política, e acaba não sendo muito incisivo. Até vejo muitas vezes o Vasco jogando mal, e ele acha, não, porque o Vasco jogou bem aqui, não sei o quê, o primeiro terço, atacou não sei quantas vezes o último terço do gramado, que não quer dizer nada. Se o time joga lá atrás, o time adversário, e ele atacar sempre, e o time adversário for lá no contra-ataque e faz 1-0, isso não significa nada. Mas eu acho que está mudando já. Por exemplo, no penúltimo e nesse último jogo já teve um pouco mais de mudança em relação às respostas do Cabo, mas ainda está faltando um pouquinho mais de ser menos político, eu acho. Eu acho também essas terminologias. Para mim, terço, como na igreja,
e rezo todo dia, negócio de terço. Não aguento isso, cara. São esses neologismos do futebol. Eu acho isso uma babaquice. Eu acho isso uma coisa tão tola. Olha, eu vi uma coisa no domingo. Jogo apoiado. Jogo apoiado. Eu vi um negócio domingo. Eu gosto de quebra-linhas. O jogador que quebra-linha. Pior que a gente repete. Ele enfileirava os adversários. Enfileirava, Quebra-linhas. Cara, eu ouvi um negócio domingo, num jogo Fluminense-Bragantino, que eu fui ao êxtase. O técnico do Fluminense, o Roger Machado, deu um esporro na defesa do Fluminense depois do primeiro gol, que o Marcos Felipe está jogando errado. E ele gritou em alto bom som: já falei para vocês que não é para dar bola pro goleiro. Porra! E continua o futebol brasileiro com essa mania, essa guardiolização do futebol. A gente não tem capacidade para isso, nem tem cabeça. Aqui, os caras comem o fígado do jogador que não, é lindo, é maravilhoso, não. Beleza, aí o Sérgio, é o Puyol, é o não sei quem, é bonitão, legalzinho, o cara sai todo cheirosão do vestiário, negócio, não. Pô, o cara é bonito pra caramba, né? Tu vai dar porrada no... Como é que é o nome do zagueiro lá, o marido da Shakira lá, como é que é o nome daquele zagueirão lá? O Piquet. O Piquet perde 2 bolas e entrega o lance. Tu vai dar um esporro naquele cara? Porra, o cara é mais bonito que todos nós juntos. Tu vai brigar com o cara? Aqui não, tu vai brigar com o Gustavo Geladeira? Claro, tu vai dar um esporro no Gustavo Geladeira. Tu acha que tu não vai dar um esporro no Hernando? Aí eu não aguento esses neologismos do futebol, cara. Essa coisa que o Brasil quer se tornar europeu. Não vai. Absolutamente não vai. Mas agora eu vou botar um momento corneta para vocês três aqui. Vocês falam tão mal do Vasco e do Marcelo Cabo, quase que eu chamei ele de Alexandre Cabo, do Marcelo Cabo, que eu quero saber, amanhã tem jogo. Aonde vocês mexeriam no time do Vasco? O que vocês fariam de peças, sistema de sessão tática? Coloquem agora todo o seu futebolês, o futebolês de vocês, a prova, aqueles cursos horrorosos que vocês fizeram na CBF. Esse é o momento de mostrar que vocês aprenderam. O que fariam amanhã? Faz a escalação, mudança tática. Jéssica Cabo Dias, o que você me diria? Rapidinho sobre essa questão aí, o Vasco, principalmente, né, tá querendo sofrer uma europeização, sei lá, eu não sei nem usar a palavra, mas trazer um pouco mais da Europa para dentro do clube, tanto que vai ter um negócio aí da 4ª camisa e tal, tá meio que o perfil e as entrevistas do Cabo parece que ele quer ser uma mosca aqui, ó, parece que ele quer ser uma pessoa que ele não é, ele quer falar um pouco mais bonito, ele quer usar palavras um pouco mais rebuscadas. Perfeito! O cara é da Penha! O cara é da Penha, Jéssica! Aí o cara mete, não é porque o terço! O cara come mocotó, bebe caipirinha, vem com negócio de terço! Parei, né? Exatamente isso. No fim de semana foi de se divertir com a família no Tivoli Park, pô. Não tem coisa melhor, pô. Então, só faltava ir no Parque Xangai, pô. E a gente gosta disso. E o vascaíno gosta disso, de se sentir próximo do cara, de falar a mesma linguagem, de ser representado, de ter essa representatividade. É de falar mesmo, pô, tá jogando solteiro contra casado, com camisa sem camisa, tá jogando de calça desmolhada, é isso, entendeu? E eu acho que o Cabo tá querendo dar uma rebuscada ali, não é o momento. Talvez ele tenha, assim, saído de um time pequeno para ir pro Vasco, mas ele tá querendo achar que é, entendeu? Uma coisa além disso. Não, a gente é isso aí. Ainda é um time grande de Série A e tal, mas a gente gosta de ser... É o time do povo, é time popular. E sobre o time, eu acho que... Ô, Jéssica, você me permite só fazer uma parte rápido? Um exemplo que para nós, o Marcelo Cabo já foi chamado umas 10 vezes por nós aqui do canal para fazer uma live. Usando um termo antigo, em priscas eras, em eras antigas, o treinador falava para a comunicação do clube, não, eu vou lá falar. Não, mas veja, não, eu vou, cara, eu quero falar com os caras, porra. É isso. Tá um negócio meio assim, sabe? Não, vamos manter a distância, nós temos que respeitar as individualidades. Até para isso. E eu já reclamei isso no Vasco. O Marcelo Cabo fala uma vez por semana. Essa semana ele vai falar 2, depois dos jogos. A gente não ouve o técnico do Vasco antes do jogo, cara. Isso é ruim? Não é para mim, não. É pro torcedor, cara. O torcedor quer ouvir o técnico do Vasco. O que ele tá pensando? Claro, para ele também é ruim.
E o Marcelo, com certeza, já disse a mim, ao Emerson, já disse ao Bismarck, que já esteve com ele, não, pode marcar que eu vou. Só que não tem a força para dizer, não, eu vou. Não, Marcelo, eu vou, cara. Pô, qual o problema? Os caras são meus amigos, pô. Se fizer uma pergunta cabeluda, eu respondo. Não tem mais isso. Isso tem que parar. Isso é o que você falou, eu vou te ajudar. É a europeização do futebol brasileiro. Tem que acabar com isso aqui, cara. Tem que ter organização. Organização, beleza. Mas frescura não dá, não, meu irmão. O brasileiro não é fadado a frescura, pô. A Jéssica quer falar, hein, porra? Sim. Deixa eu só contar uma historinha em relação a isso que a Jéssica falou. Me lembrou uma história aqui. O Dário Lourenço, contratado pelo Vasco, chegou no Vasco, a primeira entrevista dele. Aí no final da entrevista, né, um repórter já sacana, sabendo que ele estava meio ainda nervoso, né, perguntou para ele assim, pô, Dário Lourenço, você saiu do Volta Redonda, agora no Vasco, vai receber mais, o que você vai fazer com o primeiro salário que você ganhar no Vasco? Ele, pô, vou levar a patroa para almoçar num restaurante de nível, lá no La Mole. Pô, Lamora é bom, porra. Lamora é bom, porra. É bom, mas é popular, né? Dava pra ir jogando no Volta Redonda também. Isso aí, meteu um 7. Mas, enfim, é isso. Sobre o Cabo é isso, né? E ele tá muito brigão mesmo, tem que controlar ele, tem que controlar o filho. A hora de brigar com os caras no vestiário, pô. Não, enfim. E sobre o time, né? O Castan, eu acredito que vai estar à disposição para amanhã, e o Castan voltando, eu já falei aqui da importância do Castan no time. Eu vejo o Castan muito importante, é realmente o zagueiro que atua melhor, é melhor tecnicamente, 2 que tem ali o Vasco como opção. Então, para mim, ele voltando, ele tendo condições, tem que ir para o jogo. Na dupla com ele, cara, é uma dúvida minha. Eu não sei se é o momento de tirar o Hernando, apesar dele estar ali meio atabalhoado, né? Eu acho que essa é meio que a definição do Hernando. Tá atabalhoado, tá afobado. Talvez ele, com o Castan do lado, o Castan consiga dar ele um equilíbrio, dar uma puxada nele, mas o Miranda também não é uma opção ruim, não. Na lateral esquerda, voltando o Zé, com o Michel vai, né? Para mim, o Michel na lateral esquerda, 6 por meia dúzia, não acrescentou em nada. E no meio, cara, no meio, eu quero 4-4-2, eu já falei aqui desde o início, eu falo desde o início, 4-4-2, vão por mim, cara, 4-4-2, o Vasco é melhor jogando assim. Eu falei até da possibilidade de botar o Galarza para jogar um pouco mais avançado ali com o Marquinhos Gabriel, e aí os 2 volantes sendo Michel e Rômulo, Michel e Andrei, o Andrei não tá muito bem, tudo bem, bota mais um garoto, bota o Bruno Gomes. Sabe, eu quero ver o 4-4-2 e eu acho que o Marcelo Cabo não vai fazer isso. Porque ele é insistente, cabeça dura, gosta de... Eu acho que ele vai bater no pé até ele dizer pra gente assim, tá vendo aí? Tá vendo aí um futebol bonito no 4-2-3-1? Toma pra vocês. Então, não acredito que ele vai fazer isso. Na minha visão, eu prefiro o 4-4-2, né? E voltando o Vasco nesse... O feijão com arroz bem feito, gente. Feijão com arroz bem feito é muito bom. Você come até sem a carne, sem a proteína. Tá bom demais. Pô, temperadinho aqui, ó. Ótimo. Então, na minha visão é isso. 4-4-2 voltando. E a zaga eu ainda deixo. O torcedor vai me dar umas porradas aí, né? Mas eu ainda deixo o Castan e o Hernando. Se não for bem, troca ali no intervalo. Mas eu começaria com esses 2. E você, Felipe Cabo Tirô? Vou ser breve aqui, porque tem muita coisa que a gente pode apontar, né? Em termos de escalação, jogador que pode mudar, o meio campo está muito frouxo, os jogadores estão muito parados. Mas seguindo aquela linha de que as mudanças vão acontecer aos poucos, né? E que o importante é a vitória, eu vou pedir só uma coisa lá pro auxiliar que vai estar na beira do campo, cara. Tentar, pelo menos nesse primeiro momento, quer jogar com também esse lance de mudar esquema tático, vai ficar com os pontas, isso aí o Brasil inteiro adotou, é a moda do momento, não tem ilusões. Então, assim, e quer jogo apoiado, quer linha, essa coisa toda, mas, cara, nesse primeiro momento, para de querer sair jogando, tocando de trás. Para só com as... Vamos ganhar uns 2, 3 jogos, depois tentar voltar, não sei, porque... Todos os gols que a gente tomou até aqui, estão reclamando, o Ricardo Graça tá mal, o Hernando tá mal, o meio campo tá... Mas todos os gols que a gente tomou foi quando perdeu a bola, na saída. E aí pega o cara que já tá mal e ainda pega ele de...
a defesa desarrumada, fica pior ainda, né? Quanto a Ponte Preta, ainda demorou um pouco, mas também foi, o cara pegou ali, eu lembro, o Peck roubou a bola pela esquerda, tentou sair jogando, perdeu. Aí o Vasco recuperou de novo, tentou sair pela direita, perdeu, e aí foi sair o gol dos caras. E contra o Operário, e agora contra o Brasil, foi aquela perda direta. O cara é o último homem, perde a bola, o cara sai na cara do gol. Aí, já tá nervoso, o Cabo já tá nervoso, o time já tá nervoso, toma um gol, aí que piora tudo mesmo. Então, se a gente conseguir não tomar esses gols bobos, né, pode ser que mesmo com o time todo parado, mesmo com 3 pontas, a gente consiga a vitória com um pouco mais de tranquilidade. Então, o único pedido, eu vou pedir só um pedido só, pro Cabo, para quem estiver comandando lá. Cara, joga essa bola para frente, tenta sair, tira o perigo de perto da área, vamos ver se a gente consegue ganhar assim, ganhar feio, porque tudo que eu não quero ver é sentar para ver o Vasco e o Avaí nessa quarta-feira e com 20 minutos de jogo tenta sair lá, alguém perde a bola, 1-0 Avaí, tudo fica mais complicado e mais nervoso, só não quero isso. Ô Tirô, eu ouvi de um amigo meu, treinador de futebol também, que eu vou omitir o nome, que se isso fosse bom, que esses caras fazem, quando sai um gol de erro de bola rolando, o gol gira o mundo inteiro. Você já percebeu isso? Quando o cara perde uma bola ali atrás e entrega a rapadura, olha só o goleirão entregando, olha aí, o locutor fala assim, olha só, o lateral quis inventar e perdeu a bola. Quando o time sai jogando, normal, nunca aparece. Então só aparece no erro, gente. Não tem jeito, vai aparecer no erro. Não repitam. Agora, Emerson, a pergunta é, o time que você quer e o time que o Cabo vai escalar. Porque eu acho que o time que nós queremos é um time que não vai ser escalado. Então, qual é o time que você quer e qual é o time que o Cabo vai botar em campo? Você que tem muita intimidade com a Cabo Family. A Cape Family. Então, Flávio, meu time, eu escalaria Vanderlei, Léo Matos, eu concordo com a Jéssica, colocaria Leandro Castan e Hernando. Você para analisar, eu não lembro de nenhuma partida ruim do Hernando com o Leandro Castan do lado dele. Todas as partidas que o Hernando fez de ruim, tinha principalmente o Ricardo Graça ao lado dele. Com o Leandro Castan, eu não lembro de nenhuma partida ruim dele, nem média. Sempre foi uma partida que a gente chamou ele de um jogador sóbrio, tranquilo, faz o feijão com arroz, a gente falava isso várias vezes, mas quando o Leandro Castan do lado, com o Ricardo Graça, ele jogou muito mal mesmo, e jogaria com o Zeca na lateral esquerda, se o Zeca já tiver à disposição, ou então o Riquelme, e eu colocaria Michel, Rômulo, Galarça ou Juninho, e o Marquinhos Gabriel, ou então o Sarrafiori ao lado do Marquinhos Gabriel, e colocaria Léo Jabá e Germancano na frente, esse seria meu time, mas ele não vai assim não. Qual é o time que você acha que ele vai botar em campo? Eu acho que ele vai com Léo Matos, ou Vanderlei, Léo Matos. Eu acho que ele vai manter o Hernando com o Leandro Castan e o Zeca. Aí no meio-campo, aí eu acho que ele deve ir com o Michel, não com o Rômulo. Acho que ele deve ir com o Michel de primeiro volante. E aí jogar ali o Juninho, ou então o Galarço, ou até mesmo o Rômulo, fazendo ali a dupla de volante, mas vai ficar um volante muito lento e sem uma velocidade. Com Marquinhos Gabriel, Gabriel Peck, Léo Jabá e Germancano. Acho que ele vai manter eu acho que ele vai mudar a zaga. Eu acho que ele vai preservar o Hernando. Eu acho que ele vai botar Miranda e Castan nesse jogo. É uma opinião que eu tenho. O meu time é completamente diferente. O meu time é um time bagunçado. Meu time hoje eu faria uma coisa que ninguém vai fazer. Eu botaria o Léo Matos de central, Zeca na direita, Riquelme na esquerda. Dava frescor às laterais. Bota 2 volantes, ou Michel ou Rômulo, os 2 juntos não dá, porque aí é carregar piano nas costas. Coloca um volante, se esse menino, o rei do camarão, resolver jogar bola, o Juninho, esse moleque é um moleque que podia estar nos ajudando. Porque é um volante quebra-linhas, que é o quebra-linhas aí de novo. É um volante que infera para o Tirô ficar feliz. E ele não faz isso com constância. Ele fez 5 minutos sábado, já melhorou. Daqui a pouco voltou ele de novo, a dominar a bola atrás, toca para o lado. Ele é um cara que não tem constância no jogo, cara. Ele não consegue imprimir essa constância. E botaria o Matias Galarça. Eu acho que jogando com esses 2 meninos de meias, Marquinhos Gabriel, Jabá e Cano, é o time que eu botaria. E ainda ousaria um dia, a botar Zeca numa dessas volâncias. Se o Juninho não der certo, eu botaria um volante pesado e o Zeca por dentro. Que é um jogador que também vai riscar, o Vasco precisa de intensidade, o Vasco precisa de aproximação. Todos os gols que o Vasco tomou foram gols de bolas perdidas. A gente está criticando os zagueiros e eu tenho essa concepção, porque o time do Vasco joga longe, joga afastado. O cara domina a bola, ele fica desesperado, ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém.
Não vem ninguém, então tem que aproximar o time do Vasco pra você jogar junto. Dominou o zagueiro, tem que chegar o volante, tem que chegar o lateral. Dominou o lateral, tem que chegar o meia, tem que chegar o ponta. Chega junto. Joga em compartimentos, em pequenos bobinhos. Eu acho que o time vai evoluir. Mas Marcelo Cabo não vai fazer isso. Não tem nenhuma dúvida. Rapaz, tá caindo tudo aí. Alguém tá fazendo comida, tá quebrando o negócio todo. Olha, eu acho que é hora da gente terminar. Acho que é hora da gente terminar. A gente encerrar o nosso podcast, nosso papo aqui no canal AV+. Jéssica Dias, um beijo. Tenha uma boa semana. E arrisca um placar aí. Fala um placar para amanhã aí. Vamos lá. Eu tô acertando os placares ultimamente, hein? Ando bem. Eu vou num 2-0 Vasco. 2-0. Felipe Tiru, o homem que comanda o Boletim AV brilhantemente na parte da tarde no canal Atenção Vascaíno. Tiru, seu placar. Tenha uma boa semana, hein, meu querido? Valeu, Flávio. Cara, assim... Pô, tomara que a Jéssica acerte, um 2-0, esse placar folgado é tudo que o Vasco precisa, mas eu já tô me agarrando na vitória magra mesmo, suada. Vou apostar então no 2-1 aí, porque Vasco sem tomar gol também tá difícil, né? Então se a gente quer pensar com uma vitória aí, vai ter que ser um 2-1 suado, mas que pelo menos venham os 3 pontos pra gente respirar um pouco mais aliviado. Tá certo. Emerson Rocha, diga o seu placar aí, Emerson Rocha. O que é isso aí? Lá viu o Emerson Rocha com os brinquedos do filho dele. Tá mudo! Tá mudo, porra! Tá mudo, porra! Eu tô aqui com a minha varinha de condão aqui, ó. É. Cara, eu acho que o Vasco vai ganhar de 3-1 esse jogo. 3-1 é meu placar. O Emerson Rocha parece aquele sonoplasta da Rádio Nacional dos anos 70, que você ficava ouvindo a rádio novela, o cara fazia um monte de barulho, ele fica com um monte de coisa P3, os brinquedos dos filhos, aí daqui a pouco faz uau, é o dinossauro do Heitor. É a figura, cara. Isso é uma figura, pelo amor de Deus. Vai lá. Você que está ouvindo, não está vendo, tá ele lá buscando, olha lá, o Homem de Ferro. É o que a gente precisa mesmo. Ele precisa, na verdade, um zagueiro jogava no Flamengo, tal do Vitor Hugo. Eu cobria o Flamengo nessa época. Era o Homem de Ferro, era ruim que dói, cara. Olha o Hulk aí, tá metendo gol, hein? Era o Homem de Ferro porque ele era todo duro. Era todo duro. Putz, aquele cara só perdeu para Fábio Braz. Fábio Braz era o zagueiro do... Eu tinha certeza que tinha um cara com joystick do lado de fora na arquibancada que comandava o Fábio Braz. Fábio Braz, ele só andava todo. Ele não rodava o pescoço, ele rodava o corpo todo, ele tinha um torcicolo eterno. Ele era o torcicolo, entendeu? Fábio Braz. Ai, meu Deus, Fábio Braz e Jorge Luiz. É o sinal que a gente tem que terminar esse papo. Um grande abraço a todos vocês. Deixa aqui embaixo para ver mais a sua mensagem e mande para pautas. Agora mudamos o e-mail, hein? Enquanto isso, Emerson Rocha rouba todos os brinquedos dos filhos. Pautas, @atençãovascaínos.com. Mande a sua sugestão, porque a gente deve bater papo aqui. Ou se você estiver gostando, diz, olha, estou gostando. Continua contando essas mentiras aí, que está muito bom. Nesse momento, encerramos com o Emerson Rocha de Ovelha, o Ovelha do AV+. Estamos encerrando o nosso podcast. Grande abraço a todos vocês. O que vai acabar é você, hein? Grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Valeu.